Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo com o programa Culto dos Orixás aqui na Rádio Voz Aruanda. E hoje estarei falando sobre orixá, sobre o culto de Ifá, sobre o oráculo de Meridilogum, para vocês terem uma ideia, uma base sobre os procedimentos aí do oráculo de Meridilogum. O oráculo de Meridilogum, aqui no Brasil, ele é conhecido como jogo de búzios, né? Que na verdade é um oráculo que ele vem da tradição iorubá, né? Ou seja, da tradição africana, mas é um oráculo que ele não chegou aqui no Brasil, porque quando o culto dos orixás ele veio ao Brasil, muitas raízes, né, muitas coisas foram perdidas, até porque quando os escravos eles vieram, né, na vinda dos escravos, a rota para o Caribe, ou seja, para Cuba e para esses países do Caribe, né, eram mais curtos. Então muitos sacerdotes, né, muitos babalaos nigerianos, eles foram para Cuba como escravo, e quando a escravidão terminou, né, esses escravos babalaos começaram a propagar Ifá. Então muitos conhecimentos ficaram com os cubanos, entendeu? Não foram trazidos para o nosso país, que é o Brasil, né? Que é uma terra aonde nós temos o candomblé afro-brasileiro, onde nós cultuamos orixás. Então esse oráculo se perdeu. Aqui foi criado, o sistema do candomblé, o jogo de búzios, pelo sistema de orixás, que é muito diferente do sistema de Odu, tá? No candomblé, algumas pessoas jogam pelo sistema de Odu, só que é totalmente diferente do oráculo de Meridilogum. Primeiramente, o oráculo de Meridilogum, ele é o único oráculo reconhecido pela Unesco, né? A religião de tradição iorubá é o único oráculo reconhecido pela Unesco, junto com o Opele Ifá. O que é o Opele Ifá? O Opele Ifá é uma corrente, um rosário que o sacerdote usa, os babalaos usam, né, para se comunicar com Orúmila, para se comunicar com os orixás, e através de Orúmila, através dos orixás, né, é recitado um ebó, né, ou seja, uma obra, uma rogação, um banho, né, uma iniciação, para que o consulente, a pessoa que está ali, a pessoa que está, né, está presente ali na consulta ali, para que a vida dela possa caminhar. Ou seja, então existem milhares de problemas quando a pessoa vem até um sacerdote. Ela vem porque ela já está com sérios problemas, ou seja, problemas de saúde, familiar, financeiro, amoroso, né, espiritual, enfim, uma série de problemas. Então, quando as pessoas vêm até o sacerdote, ela vem para buscar orientação através de Orúmila. Então, o Opele Ifá é o oráculo onde
o sacerdote se conecta com Orúmila e Orúmila vai trazer a resposta precisa para o consulente, né? O que precisa fazer para que ele saia daquela situação, daquela condição, o que ele precisa fazer para que a vida dele melhore, né? Muitas vezes a pessoa precisa se iniciar em Fá, precisa se iniciar no culto dos orixás, aí vai de cada um, da consciência de cada consulente, né? Já o oráculo de Medes Logum, conhecido como de Logum, né? Ele é a divindade que rege, a divindade ali que rege ele é Eleguá. Eleguá é um orixá, né? É um orixá, ou seja, é muito conhecido como Exu Eleguá, né? É um caminho, Eleguá é um orixá que abre e fecha as portas, então ele é responsável, né? Olofim, que é Deus, determinou que Eleguá fosse o primeiro orixá a comer, né? Antes dos outros orixás, ou seja, então Eleguá, ele é o primeiro orixá que devemos agradar, tá? Antes de Obatalá, antes de alguns, Oxum, então, porque ele é Eleguá que vai fazer essa conexão com o Olof, para que o Olof possa nos trazer as bênçãos, para que nós possamos prosperar na Terra, para que nós possamos conquistar tudo aquilo que nós desejamos aqui na Terra, tá? Então, Eleguá, ele é um orixá, é uma divindade muito importante, é o Senhor dos caminhos, o dono dos caminhos, aquele que abre e fecha os caminhos, e é o principal orixá do oráculo de Medes Logum. O Medes Logum, ele é um sistema muito preciso, tá? Mas que exige muito estudo, anos e anos de estudo. Um sacerdote precisa ter muita dedicação, disciplina, precisa conhecer muito bem o Medes Logum, precisa conhecer os 16 Odus, os 16 Odus maiores, ou seja, Okanameji, Idiokomeji, Ogundameji, Irosomeji, Osemeji, Obarameji, Odimeji, Iunlemeji, Osameji, Ofumeji, Ohuaneshobe, Edila Sheborá, Mentala, Merila e assim por diante. E no oráculo de Medes Logum se joga com 256 Odus também, ou seja, são 256 caminhos, 256 formações. Então ali o sacerdote ele vai jogando e ali vai se formando os Odus conjugados, ou seja, joga-se uma mão, joga uma vez, depois joga outra em seguida. E a partir disso aí, o sacerdote vai desmembrando o jogo e vai falando para a pessoa tudo o que está acontecendo na vida dela, o porquê que ela se encontra naquela situação, naquele momento, o porquê que ela passou por tudo aquilo no passado, porquê que ela vem passando por tudo isso no presente. O sacerdote vai determinar ebós, obras, rogações, né? Muitas vezes a pessoa precisa se iniciar em Fá, precisa se iniciar no orixá para que a vida dela caminhe. Então, o oráculo de Medes Logum, ele pode falar sobre o passado, presente e futuro da pessoa, orientar ela, né? Uma coisa muito importante que eu quero deixar bem claro é que tanto o Peleifá como o de Logum são oráculos de orientação. Isso não significa que a pessoa ela vai até o sacerdote, vai jogar e a vida dela vai mudar porque ela foi jogar. Não, é um oráculo de orientação. Orúmilos, os orixás vão orientar a pessoa, né, a traçar um caminho, porque a pessoa, através do oráculo, através de uma consulta de Medes Logum, de Opeleifá, a pessoa vai sair dali mais confiante, a pessoa vai sair dali mais tranquila, a pessoa vai sair dali mais ela vai sair dali com outro pensamento, com novas ideias, ciente do que precisa ser feito para que a vida dela melhore, né? Muitas vezes a pessoa ela passa por problemas, muitas vezes por ela
não conhecer o caminho, por ela estar perdida, ou muitas vezes também pela pessoa ir em vários sacerdotes, né? E muitas vezes vemos aí muitas pessoas reclamando que foram enganadas. Hoje mesmo, uma pessoa, né, veio até mim e disse que já foi em lugares aí de babalorixás, né, que jogam o famoso jogo de búzios candomblé, e que ela foi enganada. Então, tudo isso aí é falta de comprometimento com a espiritualidade em primeiro lugar, falta de conhecimento, falta de respeito, falta de consideração com o ser humano, até porque isso é uma coisa que não, uma coisa absurda, entendeu? Um religioso enganar uma pessoa que está buscando ajuda, né? Então, e é por isso que hoje vemos aí muitas pessoas falando mal aí do candomblé. Por quê? Porque vemos aí hoje em dia muitas pessoas aí fazendo coisas aí que não condizem, usando oráculos, usando espiritualidade para enganar, para tirar proveito, para tirar dinheiro das pessoas. Então, isso aí são coisas complicadas. Daqui 1, 2, 3 anos, o sacerdote que ele não tiver um bom conhecimento em método algum, nesses tipos de oráculo, não tiver iniciação em Fá, com um sacerdote sério, essas pessoas aí vão acabar se destruindo, vão acabar se perdendo no caminho, e é um caminho sem volta, porque essas pessoas serão desmascaradas. Então, aí fica a consciência de cada um, tá? E de buscar o conhecimento, de poder conhecer pessoas aí que realmente que são realmente sérias, tá? Eu sou da tradição de Fá afro-cubano, da família de Fá Minoro, sou iniciado pelo Assuadu Ifá Evandro Luiz Carvalho, que é um grande babalaô, é um dos maiores babalaôs hoje na atualidade no Rio de Janeiro, lá em Pedra de Guaratiba. Hoje aí na minha família de Ifaniloro tem quase 1.000 pessoas iniciadas. Então, isso aí não é para qualquer sacerdote. Se tem quase 1.000 pessoas, se tem quase 1.000 pessoas aí iniciadas em uma família, em uma tradição, porque o trabalho é sério, competente, e o Orumila, o Lof, e os orixás abençoa cada dia que passa pela seriedade do trabalho aí do babalaô Evandro Otura. E aqui eu quero mandar uma boa noite aí aos meus amigos aí, né, no Facebook. Quero mandar um abraço lá pro meu amigo Miguel Casola, o Evandro Otura Irá, o Alexandre Canatualho, o meu de Dona Fabiano, o babalô Fabiano Erimeje, o Rafael Rafa, para Gil Alves. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Matheus Canicelo aqui, que está me fazendo uma pergunta aqui. Ele está fazendo uma pergunta aqui: o que você acha do Exu no Candomblé? O Exu no Candomblé, o caminho dele é como Orixá Exu, tá? É totalmente diferente da Umbanda. Na Umbanda se trabalha com Exu Kratis, que são entidades, né, menores, que vêm sobre a regência desses orixás. No Candomblé existem aproximadamente 16 caminhos, 16 caminhos de Exu Orixá, ou seja,
Exu Lalu, Exu Yangui, Exu Anã, Exu Odara, Exu Bará e assim por diante. Então, é importante frisar que o orixá do candomblé, o Exu do candomblé, o orixá Exu, é diferente do orixá da Umbanda. O orixá do candomblé tem um caminho diferente do orixá do culto de Fá. No culto de Fá, nós cultuamos Ereguá, que é uma divindade que ela é sentada quando a pessoa se inicia, tá? Junto com o Ogum e Oxóssi, que é conhecido como guerreiros, ou seja, guerreiros são ele é igual a Ogum e Oxóssi, que são as divindades que vão trazer força, vão trazer caminhos, vão abrir caminhos, vão livrar a pessoa que está sendo iniciada em Fá de muitas coisas, tá? E vai trazer oportunidades, vitórias sobre inimigos, ou seja, a pessoa vai ficar bem através desses orixás, só que para isso exige alguns cuidados, né, como tem que estar sempre rogando orixá, tá? Não é simplesmente pegar o assentamento do orixá e deixar ele lá no canto lá. Então exige alguns cuidados, tá? Já na Umbanda se trabalha com Exu Catis, que são entidades regidas por esses orixás, né? Que na Umbanda se falam linhas, né? Ou seja, na verdade são caminhos, tá? Com esses Exu, que são Exu Ventania, Exu Tranca-Rua, né? Exu Tiriri Logã, Sete Encruzilhadas. Então essas divindades aí elas são divididas entre encruzilhada, cemitério, tá? Mas são entidades importantes também, tá? Até porque devemos respeitar a Umbanda, tá? Nunca devemos falar dizer, né? Ou então afirmar que uma religião é melhor que a outra, não, porque assim, é como eu sempre falo, cada pessoa, ela vem ao mundo, né, ela vem ao mundo para uma determinada coisa, para seguir um determinado caminho, entendeu? Então, tem pessoas que nascem para ser umbandistas, tem pessoas que nascem para ser candomblecistas, outras evangélicas, católicas, entendeu? Então, tudo isso é muito importante. Eu sou iniciado no candomblé Queto, tá? Tradição Xumaré, pelo Babalorixá Luiz Antônio de Ogum, que é o meu tio carnal que me iniciou. Fui iniciado com 14 anos de idade. Hoje eu vou fazer 15 anos. Hoje eu vou fazer 15 anos de santo, ou seja, eu tenho 14 anos de obrigação, tá? E a minha necessidade, alguns anos atrás, foi me iniciar em Fá. Eu fui buscar em Fá. Então, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa, se a pessoa tem uma espiritualidade boa, se ela sabe trabalhar com a espiritualidade, então o próprio orixá dela vai mostrar qual que é o melhor caminho que ela deve seguir. Ou seja, mas o culto de Fá, ele é um culto muito importante para todos, independente de religião, independente de classe social, independente se é católico, evangélico, umbandista, candomblessista, é importante para todos, porque qual que é a diferença do culto de Fá para as outras religiões? No culto de Fá é onde a pessoa, o ser humano, nós, seres humanos, nos conhecemos de verdade. Como que nós nos conhecemos de verdade? Através do nosso Odu e Fá. O que é Odu e Fá? O que é Odu e Fá? É o nosso verdadeiro nome espiritual. Tá? O meu nome é Luciano. O nome de outra pessoa não é João, não é Maria. Todos nós temos nome espiritual. Então, e para a gente conhecer, para a gente saber qual que é o nosso verdadeiro nome espiritual, qual que é o nosso verdadeiro caminho aqui na Terra, é necessário procurar um Babalaô, um sacerdote de culto de Fá, para sabermos qual que é o nosso Odu. E a partir daquele Odu que Orunmila nos dá,
que Orunmila nos mostra a partir daquele dia do Itá, que chama Itá, que é no terceiro dia da iniciação, que é sacado Odu, onde Orunmila mostra, determina qual é o nosso caminho na Terra. Aí sim, nós começamos uma nova vida com conselhos de Orunmila, o que nós podemos, o que nós não podemos, o que nós devemos fazer, o que nós não podemos fazer. Então, seguindo essas orientações que Orunmila, que o nosso padrinho Babalaô, que o nosso Jugona vai nos dar, não tem como fracassar na vida, entendeu? É claro que nós seres humanos, todos nós estamos vulneráveis, né? A passar por problemas, dificuldades, mas quando essas dificuldades vierem, quando o plano de saúde vier, nós vamos saber trabalhar diante disso aí e superar tudo isso, e poder sair da situação, e poder vencer tudo isso, poder vencer os nossos inimigos, né? Poder ter conhecimento sobre o nosso Odu, estudar sobre os 256 Odus, e poder sentar na esteira, poder consultar o Meires de Ogum, poder falar tudo sobre a vida da pessoa, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que ela precisa fazer para melhorar, o que ele é igual ao Orunmila tem para ela, né? Dali para frente. Então, tudo isso é muito importante para um sacerdote, porque se um sacerdote, se ele não tiver esse tipo de conhecimento, ele acaba se perdendo, acaba enganando as pessoas, ele acaba se enganando a si próprio, acaba fazendo coisas que não condiz, se perde no caminho, e chega lá na frente, lá, ele acaba tendo sérios problemas na vida dele. Então o conhecimento, a base, né, sobre Ifá, sobre Orixá, sobre assuntos relacionados à tradição de Ifá cubano, santeria cubana, todas essas coisas é muito importante, tá? Tudo isso é muito importante para todos nós. E lembrando que eu atendo aqui na cidade de Itatiba, no Ilê, Oxifal e com o Yoxê, atendo a semana inteira, tá? Quem quiser agendar uma consulta de oráculo de Meires de Ogum comigo, é só entrar em contato pelo telefone 11 4534 4694, ou então ligar no meu celular 11 99169 2657, tá? Quem quiser visitar meu site é obaniporeateloceanoverissimo.webnude.com, e lá tem uma infinidade de informações sobre Ifá, sobre santeria, tem algumas entrevistas minhas. Quem quiser conhecer o meu Babalaô, Evandro Turairá, lá tem vídeos de palestras dele que ele ministrou no Rio de Janeiro, falando sobre Ifá, falando da importância de Ifá na vida das pessoas. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, vamos buscar as verdades, né, de Ifá, vamos nos conhecer de verdade, para que nós não tenhamos problemas futuramente na vida e nenhum tipo de fracassos, problemas de saúde, entendeu? Então, Ifá é muito importante. Ifá nos orienta, Ifá nos mostra a verdade, Ifá nos mostra quem são as pessoas, tá? E em breve aqui também, na Rádio Pós-Aruanda, eu estarei ministrando um curso sobre noções de candomblé. Eu já comecei a gravar esse curso aí. Eu ainda não concluí as gravações, porque nessa semana aqui eu estive fazendo alguns rituais. Isso aí me toma muito tempo. Estive fazendo algumas consultas de Ogum também, então isso aí me toma muito tempo. Mas nessa semana, até na próxima semana, eu estarei terminando de gravar esse curso de noções de candomblé, tá? Depois eu preciso ver
com a Paulinha sobre esse curso aí, se a gente vai ministrar ele 1 mês ou 2 meses, tá? Até porque eles são 8 aulas, ou então se a gente vai ministrar ele 4 aulas, né? Ou seja, aula 1, parte 1, aula 1, parte 2. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês aqui sobre as aulas, o curso de noções de candomblé. A primeira aula é definição do candomblé, o surgimento do candomblé no Brasil, o surgimento do sincretismo na religião, nações que formaram o candomblé, o que significa a palavra axé, o que é uma casa candomblé, quais são os cargos máximos de uma casa, dentro de uma casa candomblé, hierarquia do candomblé, quem são os orixás, quem são os irumulés, o que significa caminho dos orixás, o que é orixá ori, o que é orixá juntó, o que é orixá itá, o que é um barco de Aô, os nomes dos componentes de um barco de Aô, o que é ibá, o que significa raspar a cabeça, o que significa sundidé, quais são os animais utilizados nos rituais do candomblé, qual o significado da galinha da Angola na feitura, qual o significado do pombo na feitura, qual o significado do ibim na feitura, qual o significado do camarão na feitura, qual a representação dos demais animais no ritual, qual a representação do icodidé, representação das cores fundamentais da religião, a importância do idioma iorubá no candomblé, o que significa a palavra ebó, o que significa quelê, o significado do xaorô, o significado do contregum, o significado da umigueira, o significado do mocã, e considerações finais e a conclusão do curso, onde estarei falando um apanhado geral sobre o curso. Aqui na 7ª aula aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a importância do idioma iorubá no candomblé, pelo seguinte, porque temos aí muitas pessoas pronunciando o iorubá incorretamente. Quando eu falo incorretamente, tá? até mesmo em cantigas, né? Em cantigas aí, temos aí muitos erros aí de pronúncia iorubá. O idioma iorubá, ele é um idioma até complicado de se pronunciar, ele tem que ser pronunciado devagar, é um idioma que não é para ser falado rápido, ele tem que ser pronunciado devagar, até porque ele tem muitas palavras que muitas vezes confundem, muitas vezes ele tem muitas palavras igual, né, mas um acento muda toda a palavra, algum, entendeu? Então, existem algumas diferenças entre uma palavra e outra, e devemos observar muito sobre isso aí, tá? Quando vai fazer um oró, quando vai fazer um ritual, uma cantiga errada ali pode acabar desandando, atrapalhando todo o ritual. Então, é muito importante saber pronunciar o idioma iorubá corretamente, tá? Para que o ritual, para que tudo possa correr bem, certo, corretamente, para que possa fazer uma invocação, se conectar com o orixá, para que o orixá traga as bênçãos dele, que aquele ritual ali possa correr tudo bem, tá? E todos ali possam ficar bem. Vou falar também sobre o significado da galinha de Angola na feitura, sobre o significado da galinha de Angola. A galinha de Angola lá tem uma importância muito grande, né? Nos rituais de candomblé, que é muito importante para uma feitura de um Iaô, a galinha de Angola.
Estarei falando também sobre hierarquias, cargos, sobre os iromolés, tá? E também estarei ministrando na voz Ruanda, na voz Ruanda, um outro curso sobre fundamentos básicos do candomblé, fundamentos básicos do candomblé, tá? Introdução ao candomblé, introdução ao candomblé, ações do candomblé e suas origens, as variações de encarnação do candomblé, o significado da palavra candomblé, ritos no candomblé e sua organização, o ritual de Ipadê no candomblé, a importância do tabaco dos sítios, a representação e o significado das danças dos orixás, o que é Edé e o que representa e qual é o seu significado, tipos de mediunidades, como saudar os orixás, procedimento para colher ervas, o jogo de búzios do candomblé, sistema de adivinhação, importância da interpretação precisa do jogo de búzios, quem é Orúmino, qual a sua importância, quem é Exu, qual a sua importância, o que é Odu, qual o significado do Ebó, do Ebô, qual o significado do Acaçá, qual o significado do ovo, qual o significado do Obi, qual o significado do Orobô, qual o significado do Atim, qual o significado da vela, qual o significado do azeite do dendê, qual o significado do mel, da cachaça, da água, do açúcar, do adim, do sal, azeite de oliva, pimenta da costa, conhecida como pimenta tareto, milho, considerações finais e conclusão. Por que eu estarei ministrando esse curso de Fundamentos de Candomblé? Esse curso aqui, muitas pessoas vão achar que eu estou desmistificando o candomblé, mas a minha intenção nunca foi essa, porque eu fui criado no candomblé por uma família, por uma tradição familiar, tá? E dentro dessa tradição familiar eu aprendi muitas coisas. E o meu objetivo, o meu intuito é passar esse conhecimento aqui para as pessoas, né? Pessoas humildes que querem realmente aprender sobre o candomblé. Esse curso aqui é um curso que não tem, esses cursos aqui da Voz Ruanda EAD, é um curso que não tem restrição nenhuma. As pessoas, né, não é porque é sacerdote de candomblé, Yalorixá, Babalorixá, ou tenha outro cargo dentro do candomblé, que não pode fazer esse curso, tá? Não precisa ter vergonha, não precisa, não é humilhação para ninguém, conhecimento nunca é demais. Eu sou Babalorixá, sou do culto de Faoxa, né? Eu recebi por determinação de Orúmino o cargo de Obai Neuriatê, que é o rei da cabeça nas esteiras, aquele que interpreta o oráculo de Medes Logum, tá? E mesmo assim eu continuo buscando conhecimentos, né? Estudo com outras pessoas, estudo com pessoas mais novas do que eu, aprendo, não tenho vergonha de buscar conhecimento. Por quê? Porque eu nasci para isso, eu preciso disso, e se eu não for atrás de conhecimento, quem vai mais tarde, quem vai ter culpa sou eu, entendeu? Quem vai fracassar sou eu. Então não é vergonha para ninguém, né? Fazer um curso aí de 1, 2 meses aí, aprender, entendeu? Eu não tenho medo, não tenho vergonha de passar o que eu sempre passo na maior naturalidade. Vocês vão ver nos meus cursos, nas videoaulas, que eu não uso apostila, eu uso apenas uma marcação, só para mim saber a aula que eu estou, tudo que eu sei eu falo, porque eu vivenciei aquilo, entendeu? Presenciei anos, fui obrigado a aprender aquilo, fui obrigado a me virar, entendeu? Passei por algumas dificuldades dentro da religião, mas hoje venci, aos poucos venho vencendo, venho conquistando espaço dentro da religião,
com muita humildade, com muita seriedade, entendeu? Assim, sabe, faço todos, atendo qualquer tipo de pessoa, trato todo mundo igual. Eu sou uma pessoa que não faço diferença, entendeu? Muitos dizem que no candomblé não tem caridade, mas mas é sempre bom fazer a caridade, entendeu? Ajudo muitas pessoas, muitas vezes as pessoas me procuram buscando ajuda, problemas sérios de saúde, problemas espirituais, com feitiço aí, todo esse tipo de coisa. A pessoa me procura, a pessoa não tem dinheiro para pagar uma consulta, eu jogo da mesma maneira. Se a pessoa não tem dinheiro para fazer bom, se a pessoa vier até mim e não tiver dinheiro para fazer bom, eu faço bom. Para mim não tem problema nenhum, entendeu? Até porque eu já passei por dificuldades na vida, passei por muitas dificuldades, entendeu? Mas hoje, graças ao Orumila, graças aos meus orixás, graças a ele, hoje eu sou uma pessoa que eu conquistei o meu espaço, venho crescendo gradativamente, porque eu acho que a bondade, o bom coração, a humildade, o conhecimento, a base dentro da religião é muito importante para todos os sacerdotes. Então, eu falo para todos aí, os meus irmãos aí, né, da tradição Yorubá, vamos buscar conhecimento, vamos estudar, vamos aprender aí com pessoas que sabem mais que a gente, com os mais velhos, entendeu? Vamos procurar sacerdote aí de fato, poder conhecer aí o caminho de vocês. Então tudo isso é muito importante. E na rádio Voz da Lambiade, estamos aí com um curso de andamento de idioma Yorubá, que é um curso bem interessante, né, para as pessoas aí do candomblé, entendeu? Mas esse curso aí, ele não tem assim, uma regra. Qualquer pessoa pode fazer, pesquisador, pessoas de Umbanda que querem conhecer um pouco sobre a saudação do orixá. Aí, nesse curso eu falo sobre saudação dos orixás. Por quê? Porque muitas vezes vemos aí pessoas, né, sacerdotes aí em terreiro aí, saudando o orixá errado. Eu já vi muito isso aí, tá? Saudando o orixá errado. O orixá é tão fácil de saudar, entendeu? E ainda a pessoa ainda acaba muitas vezes saudando errado, acaba inventando palavras, ou então falando palavra a mais, né? Eu já vi em terreiros aí, né, pessoas saudando Iemanjá, Odô, Ciaba, não sei o que, né? Sendo que a saudação dela é uma outra saudação, né? Pessoas saudando Oxum, Eparrei Oxum, também não é saudação, é outra saudação. Oxalá, né? Saravá Oxalá, não é saudação, é outra saudação. Então, depois as pessoas reclamam que tem problema na vida, que está com a cabeça ruim, que as coisas estão instáveis, que vem e daqui a pouquinho já perde. Por quê? Porque, assim, dentro de uma religião, principalmente quando se trata de orixá, tem que ter seriedade, tem que ter conhecimento. Tudo isso aí é muito importante. O conhecimento é muito importante para as pessoas da religião, entendeu? Uma saudação errada pode desandar todo o trabalho, pode trazer uma energia contrária, pode trazer sérios problemas, entendeu? Eu já vi pessoas já cuidando de almas dentro de um terreiro, no meio do terreiro, onde tem um ritual. Existe um lugar específico, existe um lugar onde se cuida dessas forças conhecidas como Egum. Existe um assentamento separado que muitas vezes fica fora do terreiro, fora da casa de Axé, entendeu? Aonde se roga a esses espíritos, a esses Eguns, né?
encaminhe ele, vou rogar para nossos ancestrais. Então, muitas vezes vemos assim, algumas coisas assim, que ficamos inconformados. E aqui o meu amigo Matheus Tanicelo aqui, ele está dando risada quando eu falei que eu já vi aí sacerdote aí saudando Oxum, Eparrei Oxum. Meu amigo, mas isso aí são coisas reais que infelizmente acontece por falta de noção, conhecimento e base das pessoas. Aqui ele escreveu Tronqueira. Quando se fala de Egum, né? Egum, para sentar um Egum, tem que ser feita uma cerimônia com sacrifícios, tal, com cantos, rezas, algumas preparações, muitas orientações, porque precisa saber cultuar Egum também, né, para a pessoa não ter problema. Então, são energias aí, que precisam ter conhecimento para poder manipular essa energia, porque senão a pessoa ela fica vivendo um sopro na vida dela. O que é um sopro? Um aspecto negativo de vida, e a pessoa não consegue sair desse aspecto negativo. Enfim, e daí a pessoa começa a ter sérios problemas de saúde, problemas familiares, né? Começa a ter sérios problemas. E aqui o Matheus Sanicelo está me perguntando se Eguns não são ruins. Eguns, né? O que são Eguns? São ancestrais, né? Mortos familiares da nossa família, ancestrais mortos da nossa religião, tá? Cada religião tem um ancestral que deve ser reverenciado, um ancestral que deu início naquela religião. Então, aquele ancestral, ele é venerado por nós, né? Dos orixás, ou seja, né? Ou seja, alguém da família, um pai, uma mãe, uma avó, um tio morto. Então, nós reverenciamos esse espírito, elevamos ele, né? Através de rituais, onde esse espírito ele passa a evoluir, ele passa a ter luz, ele passa a ter brilho, para que ele possa nos ajudar aqui na Terra, entendeu? Ou seja, nos trazendo centro na vida, trazendo prosperidade, né? Uma boa saúde, uma boa cabeça, nos livrando de perigos, né? De aragés inimigos, nos livrando de maus caminhos, de espíritos sofredores. Então, uma outra controvérsia aí que vemos aí, né? Aqui no Brasil, muitas pessoas falando que Egum é ruim, né? Que Egum atrapalha, que Egum mata. Muito pelo contrário, né? Quando veja bem o que eu vou falar, quando a pessoa passa por uma cerimônia, um ritual, através de um sacerdote que tem conhecimento, e assenta um Egum para ela, e passa ela os fundamentos de como cuidar, o que ela precisa fazer, aí sim, aí a pessoa está orientada, está apta a cultuar aquela energia, aquele Egum, tá? Onde também tem um oráculo também, né? Que é usado para se comunicar com esses ancestrais, que exige tempo, né? Exige estudo, até porque precisa ter uma certa interpretação, e um sacerdote tem que saber aquela interpretação. Aí sim, aí você consegue controlar essas energias. Agora, uma pessoa que não tem esse conhecimento e ela começa a fazer isso aí dentro de um terreiro, dentro de uma casa de axé, dentro de uma casa de candomblé, esses espíritos eles passam a atrapalhar a pessoa, passam a perturbar, passam a trazer problemas para o sacerdote, para os seus filhos de santo, para os seus familiares. Por quê? Porque naquele terreiro não tem um assentamento onde possa controlar essas forças, tá? Então precisa se tomar muito cuidado para não fazer coisas escondidas, entendeu? Na internet tem muitas apostilas, tem muito material, entendeu? Só que nem tudo que é na internet é bom, entendeu? Precisa tomar muito cuidado.
E outra, e não é através de livro que a pessoa aprende através de vivências, através do seu babalaô, através do seu babalorixá, que é mais velho que você, que já vivenciou tudo aquilo e pode te passar, pode te dar orientação, tá? Então, um livro, um tratado é bom, só que a pessoa tem que vivenciar para ver como é que faz, porque o que está escrito ali é uma coisa, quando você vai vivenciar é outra coisa, muitas vezes não é tão simples quanto está escrito ali, entendeu? Então, tudo na religião é vivência, tá? Esse negócio de comprar livro, pegar postagens na internet, isso, aquilo, tudo isso aí muitas vezes é furada, leva a pessoa no fundo do poço, a pessoa acaba fazendo uma coisa que não está preparada. Para tudo na religião tem consagração, entendeu? Para tudo na religião tem um fundamento, tem uma base, você precisa estar preparado para aquilo, você precisa conhecer o seu caminho, você precisa conhecer o seu caminho, entendeu? Para você poder manipular aquela energia. Muitas pessoas nascem para cultuar Egum, outras pessoas nascem para cultuar Orixá, outras pessoas nascem para ser babalaôs, para trabalhar com Ifá, outras pessoas nascem para trabalhar com magia, então cada um tem o seu caminho. E é importante conhecer esse caminho através de Orúmila. Somente Orúmila pode mostrar para a pessoa qual que é o caminho dela, qual o caminho que ela deve seguir para que ela não tenha tropeços na vida. E eu quero falar um pouquinho sobre a minha loja, que é Canto da Fé Artigos Religiosos, situada aqui na cidade de Itatiba, São Paulo, próximo a Jundiaí, próximo a São Paulo, próximo a Campinas, Valinhos, Vinhedo, Dayatuba, tá? Nós trabalhamos com ibás, trabalhamos com velas, palito, vela 7 dias, favas, trabalhamos com alguidares, quartinhas de louça, de barro e uma infinidade de produtos. Estamos atualizando o nosso site, tá? Até porque nós mudamos de endereço, tá? Estamos atualizando o site. Em breve o nosso site, a nossa loja virtual estará no ar e vocês poderão comprar novamente os produtos na nossa loja virtual. Isso em breve. Quem quiser comprar, quem estiver interessado em algum produto, tá? Nós despachamos aí pelo correio do Brasil. Se for aqui na localidade, nós entregamos em sua residência. O telefone da Canto da Fé Artigos Religiosos é 11 4534 4694. É só ligar aqui e falar com o Luciano ou Rosana. Eu estou aqui na loja das 7h30 até as 15, 16 horas. Caso eu não estiver aqui, pode falar com a minha esposa Rosana. Se encontra aqui a partir das 13 horas. Ela vai estar dando todas as informações necessárias para vocês sobre produtos, tá? Quem for aqui da região, quiser agendar uma consulta de Medes de Logum também, é só entrar em contato comigo pelo 11 4534 4694 ou pelo celular 11 99169 2657, a operadora Claro. E entrando em contato comigo, eu passo o valor da consulta, né, e a pessoa, como funciona a consulta. Lembrando que o oráculo de Medes de Logum, ele é um oráculo totalmente jogo de música candomblé. Ele é jogado na esteira, que a esteira é um local sagrado, é um sacerdote, ele faz todo o seu ritual, é um local sagrado, tá? E aonde nós nos comunicamos com as divindades, com os orixás, tá? O Medes de Logum, ele é o único oráculo reconhecido pelo Unesco, junto com o Pelé Ifá, que é um dos oráculos, os 2 oráculos mais precisos da religião e tradição iorubá, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Isso aí foi uma conquista muito grande
para todos nós aí da religião de tradição Yorubá, entendeu? Isso aí mostra que a nossa religião, a nossa tradição, os nossos ancestrais, graças aos nossos ancestrais de Ibaen de China, Ibaen Tata Gaetan, Ibaen Rafael Zamura, tá? Todos os nossos ancestrais aí do culto de Ifá Oxa, graças a esses ancestrais aí, que nos dá a condição de a gente poder sermos sacerdotes, poder ter base, conhecimento para poder ajudar as pessoas, entendeu? Então, isso aí é uma gratidão, é uma enorme gratidão, entendeu? Que Orumila, que Leguá, que esses nossos ancestrais, o nosso orixá nos dá, é uma dádiva, entendeu? Então, e hoje a espiritualidade é muito importante para todos nós seres humanos, porque o mundo está acontecendo muitas coisas aí ruins, né? Hoje aí o universo, a Terra, ela está vivendo um estado de negativismo, ou seja, está mais negativo do que positivo. E as pessoas que não buscarem uma espiritualidade, as pessoas que não se encontrarem, não quiserem se encontrar, ou não buscar um caminho, daqui a um tempo essas pessoas vão viver ainda mais problemas do que estão tendo hoje, ou seja, terão muitos problemas e vão acabar fracassando, perdendo sua vida, entendeu? Vivendo aí problemas aí que não problemas que podem ser evitados. Então a espiritualidade, ela é muito importante, entendeu? Ela é mais importante do que a matéria, porque se a gente não tiver uma estrutura espiritual, nós não conseguimos sobreviver. Então, nós sacerdotes, nós pregamos, nós estamos sempre batendo aí na mesma tecla, falando para as pessoas aí sobre tudo isso, sobre essa importância, tá? Conscientizando as pessoas, nós lembrando que o culto de Ifá, ele não é para convencer ninguém, também não é o melhor, nós não somos melhores, nem o culto é melhor, é porque Ifá é o princípio, é a base de tudo, é a base da Terra. Dentro dos 256 odus de Ifá falam tudo sobre a existência da Terra, sobre a vida de nós, seres humanos, né? Como nós vemos a Terra, como foi criada a Terra, como foi criada a água, como foi criada os rios, fala sobre os orixás, né? Por que orixá? Porque orixá, Deus, ele criou os orixás, né, com as nossas semelhanças. Então aí se nós formos analisar, temos aí Ogum, né, que é um orixá da guerra. Aí pegamos os filhos de Ogum, vemos que são pessoas guerreiras, pessoas lutadoras, pessoas briguentas, pessoas aí que estão sempre aí sempre lutando pelos seus ideais, né? Então, e daí vemos aí a semelhança do orixá Ogum. Então, foram criados semelhante a nós, seres humanos, então a nossa matéria, a nossa personalidade reflete na força orixá. Então, tudo isso é muito importante. Você ver a pessoa se conhecer, ou determinar qual que é o verdadeiro orixá dela, tá? Para que nós possamos viver anos e anos aí, tá? E quem quiser conhecer mais aí sobre Ifá, sobre orixá,
é só acessar o site, ifanilorum.com.br, repetindo, ifanilorum, com n.com.br, tá? Lá tem toda uma apresentação falando o que é o culto de Ifá, a ancestralidade do Ifá cubano, o que é uma Pechebi Niorumila, o que é um Aô Facão, o que é um Obai Niuriatê, tá? Que no próximo programa estarei frisando aí nesse ponto sobre Obai Eni, Obai Niuriatê, tá? E sobre tudo isso aí, são coisas muito importantes para todos vocês. Estarei falando um pouquinho mais sobre o Du hoje. Esse programa aqui foi mais para mim falar um pouquinho sobre o oráculo de Medjugorje, mas é um oráculo muito extenso, tá? Então temos aí muitos assuntos aí para debatermos. Eu quero ver, eu estou me organizando faz aproximadamente umas 3 semanas aí que eu retornei no programa, tá? Que eu retornei no programa aí, eu estou me organizando para me trazer aí pessoas para dar entrevista aqui no programa dos Orixás, poder trazer aí o meu Babalao, o Evandro Turairá, o Daurete Melocazó, outras pessoas de Fá, Candomblé, pessoas de Umbanda que quiser participar de outras religiões, para poder falar sobre a sua religião, contar sobre a sua vida, como a religião mudou a vida da pessoa, e enfim. Então, esse programa aqui, ele está aberto aí a todas as religiões. Quem quiser falar aqui, dar um depoimento, né? Eu peço aí que os ouvintes participem, tá? E já estamos chegando aqui ao final aqui do programa Cultos Orixás. Eu quero agradecer ao Rúmila, agradecer ao Ogum, ao Molu, ao Babaega, agradecer aí ao meu Babalao e Evandro Turairá, a todos a família Familora aí, agradecer a todos os ouvintes, agradecer a Paulinha, a Marcela aí, né? Em breve eu espero que o Pai Marcelo possa estar de volta aí conosco aí com o programa Umbanda Sem Fronteiras, tá? Falando sobre Umbanda, falando sobre Candomblé, falando sobre o jogo de búzios aí, que ele sempre vinha falando. E aqui, ó, em breve o Pai Marcelo estará de volta, né? Com o programa Umbanda Sem Fronteiras aí, que é um programa muito interessante aí. E o Pai Marcelo é um sacerdote que tem um conhecimento muito grande sobre Umbanda. Se eu não me engano, ele vem aí da raiz do Antônio Linares aí, que é um grande sacerdote, né? Tem um conhecimento muito grande sobre o jogo de búzios. Deixa eu ver aqui. Isso, do pai Ronaldo Linares, que é um grande sacerdote, né? Tem um conhecimento muito grande aí de jogo de búzios aí. Então, em breve aí o Pai Marcelo Oxalá estará conosco aí, e eu estarei participando do programa dele, fazendo consulta de jogo de búzios novamente, falando sobre outros assuntos aí, sobre Odu, Orixá, sobre oferendas, ebós, e em breve aí, já na próxima semana, daqui uns 15 dias aí, na voz de Aranda EAD, estaremos aí com 1, 2, ou quem sabe até 3 novos cursos aí, para vocês aí poderem fazer e poderem adquirir esse conhecimento. Agradeço a todos vocês,
Tenha uma ótima quarta-feira, tenha uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira. Axé. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.